Boa noite, pessoal. Boa noite, Débora. Mais uma vez, seja bem-vinda à nossa live da Jane Austen Lives, que também é uma sombrinha que agrega outras escritoras, né, para a gente falar da questão das mulheres e da literatura de autoria feminina. Hoje nós vamos falar sobre, não especificamente sobre o filme Jane Eyre. Eu até procurei a versão, umas outras versões, mas está em outro armário, ia ser difícil de eu achar. Bom, você fez um roteiro, mas antes de falar do que propriamente, né, te entregar a fala, primeiro eu queria que você se apresentasse novamente. Deixa eu colocar isso daqui que eu quero falar com ficou Felipe. bonitinho no fundo. Bom, então, meu nome é Débora, né? Como a Adriana falou, eu acabei de terminar o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E tanto no meu mestrado quanto no doutorado eu trabalhei com essas escritoras do século XIX, como a Jane Austen, principalmente a Jane Austen, né? Que a Jane Austen já vem comigo desde o mestrado. E no doutorado eu incluí a Charlotte Brontë e a Elizabeth Gaskell também. E eu trabalhei com a questão do lugar da mulher no século XIX e nesses romances, né? Como essa questão aparece nesses romances. Então, acho que mais ou menos isso. Sim. Aqui no Brasil a gente tem algumas traduções das Irmãs Brontë. Eu tô com uma edição aqui antiguinha, é até muito bonita, de 1958. É a 8ª edição brasileira, 58. Olha só. O tradutor está escrito aqui, Sodré Viana. Essa editora é Irmãos Pongetti, não é a José Olímpio, tá, gente? É só de curiosidade mesmo que eu estou mostrando. Agora, essa edição, não fazendo propaganda, mas já fazendo, eu queria mostrar porque é uma edição diferente, diferenciada, e ela tem esse detalhe aqui, ó. Você consegue abrir a edição toda para ler, né? Então fica muito mais fácil de ler. Mas ainda mais que é um livro pesadão, né? Assim, então é bom poder abrir e não sentir mal que tá quebrando a lombarda. E quem traduziu foi a Ana Duarte e o Carlos Duarte, mas eu não tenho referência, não conheço eles, mas eu sei que eles já traduzem muita coisa. Eu achei legal também essa questão da diferença das cores aqui, mas eu tô chamando particularmente atenção para essa edição, porque tem um detalhe aqui, deixa eu encontrar aqui o título. A introdução, ela se chama Dilemas de uma Época, Narrativa Transgressora de Charlotte Brontë. Quem escreveu foi a Sandra Regina Goulart de Almeida, foi a professora, minha primeira professora de literatura na graduação em letras, e hoje ela é reitora da UFMG. Então, né, a gente... que legal. É muito legal você ver uma professora, né, ou colega sua, agora ela é colega de profissão, também fazendo introduções boas, né, porque estava até falando isso em outras lives, que as editoras agora estão correndo atrás de fazer introduções legais e com pessoas que são da área da literatura, né, minha gente? Tem que levar em consideração. É importante, principalmente para esses romances, né, que foram escritos em outro lugar e outro tempo. Sim. Né, para aproximar do leitor brasileiro e trazer algumas questões de nuance que às vezes se perdem na leitura, caso não tenha essa introdução. Acho que essa introdução faz todo sentido, né? É sempre bom ter. Eu adoro quando tem. A gente sempre aprende mais sobre o autor, sobre o romance, enfim, é bem legal. Com certeza, inclusive, você viu o título, né? A escrita transgressora. Então, a gente tem uma fala, que talvez, né, você vai sustentar ao longo da nossa live de hoje, sobre a Charlotte Brontë. Então, você pode começar falando sobre a vida da Vou assim. Antes disso, eu não sei se... Tu falou dessa edição, e eu tô com uma edição aqui que ela é em inglês, mas eu não sei se quem lê em inglês e tiver interesse, é a edição é a Norton Critical Edition. Que são as edições, todas as edições publicadas pela Norton, elas têm introduções e elas têm artigos no final sobre a obra. Então, tem todos os romances da Jane Austen, tem outros romances, principalmente esses romances do século XIX, do começo do século XX, esses clássicos, né? Então, para quem tem interesse na área mais acadêmica dos romances, esse aqui é bem legal. Justamente por ele ter tanta informação, tanto biográfica, quanto justamente de outros acadêmicos falando a respeito do romance. Então, é bem legal. Tem uma colega nossa falando que a orientadora dela fez o prefácio de Agnes Grey, da Martin Claret. Olha só. E tem uma tradutora muito fera, que é a Sandra Pinheiro, que está fazendo boa parte, se eu não me engano, todos os textos das Irmãs Brontë para Martin Claret. Então, outro dia eu até vi uma live com ela, com a Solange, ela
extremamente, assim, rigorosa e pontual nas coisas que ela fala. A tradução é bem interessante. Eu Ai, que sou um legal. pouco mais flexível. Sim. Mas A minha orientadora de mestrado e doutorado, que é a Sandra Maggio, lá da URGS, ela está traduzindo para o pós-doc Villette, né? Que é aquele tijolão da Charlotte Brontë. E é bem interessante porque ela estava falando, a gente estava até discutindo essa questão de que o romance tem um monte de passagens em francês, que a Charlotte Brontë não se importa que o leitor dela não entenda, né? Tá lá e a gente, que o leitor que se vire. E aí ela estava até debatendo se ela deve deixar, tipo assim, se ela deve colocar uma tradução numa nota de rodapé ou como é que ela vai lidar com esse descaso da Charlotte pro leitor que não entendia francês. Mas eu acho que se presumia, né? Pois é, e eu brasileiro. Pois é, e eu acho que inclusive hoje em dia, assim, para pensar no leitor inglês ou americano que também não fala francês, né? Então vai pegar aquele texto, vai ficar com várias lacunas na história. Então eu acho que talvez uma nota de rodapé seja interessante. Eu entendo por que talvez a Charlotte Brontë não tenha colocado, mas eu acho que é legal hoje em dia, né? Se for traduzir. Verdade. Mas Conta então, a gente... Quem foi a Charlotte Brontë? Então, a Charlotte, isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Quem lê Jane Austen sempre compara e sempre diz, elas estão lá no mesmo período vitoriano. Só que a gente falou até da outra vez que a Jane Austen não é vitoriana. E a Charlotte nasce, então ela nasceu em 1816, né? E ela era a terceira filha eram só meninas. E no final tinham 6 filhos quando todos eles estavam vivos e só um deles era um menino, né? Então era o Branwell. A Charlotte, ela viveu com os pais. O pai dela era reitor, eu acho, né? Que essa acho que é a palavra que chama, ou era pároco, enfim, de uma igrejinha no norte da Inglaterra. E se alguém algum dia for pesquisar Haworth, ou tiver a oportunidade de visitar quando terminar a pandemia e a Libra baixar, vale muito a pena, mas esperem que vocês vão ter que pegar vários trens, vários ônibus para chegar lá, porque é no meio do nada. E aí eu acho que é no meio subindo assim um morro, né? Então, ainda além de tu pegar pegou vários ônibus e vários trens, tem que ainda subir o morro para chegar lá e visitar a casa onde elas moraram. Mas tem muita coisa delas lá ainda, é muito legal, assim, é uma experiência bem legal. Eu acompanhei sua visita nas publicações, tá? Sim, eu não tinha ido há muito tempo, porque eu acho que porque a gente tá no sul da Inglaterra, né? E acaba que fica mais difícil de chegar lá às vezes e passagem de trem é cara. Então acaba que a gente vai adiando até ser o momento oportuno de ir. Mas valeu muito a pena visitar. Eu adoraria. É uma distância bem grande, né? Desculpa? É uma distância bem grande. É uma distância grande e quando tu chega na cidade que é um pouco maior, perto do vilarejo, ainda tem que pegar um ônibus. E aí, como os ônibus funcionam no interior da Inglaterra, é um mistério. Então, a gente tem que sair perguntando para as pessoas e descobrindo onde é que vai, onde que pega, onde é que paga, enfim. Mas dá tudo certo. No final, dá tudo certo. E as pessoas são muito legais. Elas estão sempre dispostas a ajudar, né? Então, principalmente no interior da Inglaterra, assim, eu sinto que as pessoas gostam de receber visitantes de outros lugares. Isso também, que no interior eles são mais receptivos. Também Londres é uma estação muito grande, não tem como ser tão receptivo assim. Mas as irmãs Brontë, elas tiveram alguns golpes do destino na vida delas, né? Muitos. Eu acho que a Charlotte talvez tenha sido a que mais... apesar de ter sido a que sobreviveu todos os irmãos. Sim. Né? Porque quando ela era muito pequena, então quando ela tinha mais ou menos uns 6 anos, eles foram para a escola. Então ela e as irmãs mais velhas e a Emily foram mandadas para uma escola de meninas. E as escolas naquela época, se vocês leram Jane Eyre, vocês vão lembrar que as condições das escolas não eram das melhores. E eu sei que Jane Eyre é especialmente ruim, né, por várias questões, mas 2 das irmãs da Charlotte ficaram doentes e vieram a falecer. E isso aconteceu também, se a gente voltar e fazer esse link a Jane Austen teve uma experiência parecida, né, que ela também foi para a escola quando ela era criança. E ela viu várias pessoas morrerem ao redor dela porque teve uma epidemia eu acho que era algum tipo de febre, eu não vou saber te dizer o que é. E aí os pais tiraram elas da escola em tempo de elas não virem a falecer também. Mas não foi o caso com as Brontës, né, que perderam 2 irmãs. E aí a Charlotte vira a irmã mais velha. E eu acho que isso é bem significativo para a história delas e do Branwell, né, que é o único irmão. Elas passaram a vida inteira escrevendo muito. Então, acho que a gente tem escritas delas datando desde a infância. E os manuscritos, eu imagino que vocês possam encontrar online, mas eu posso tentar até procurar depois a fonte para a gente postar. Mas elas escreviam com uma letra minúscula, que tinha que usar lupa para ler, para os adultos não poderem ler.
Uhum. Então é muito legal essa ideia de que é um pouco subversiva de escrita, assim, que a gente escreve, mas ninguém pode ler. Então eles criavam mundos e eles criavam personagens que eu acho que fizeram muito parte da história deles, assim. Principalmente eu acho que a Emily foi uma que viveu muito nesses mundos. E quando ela tinha que ir para o mundo real, ela tinha alguma dificuldade de, de expandir os horizontes dela, talvez. Mas então, a gente tem essas três irmãs. Então, a gente tem a Emily, a Charlotte e a Anne. E a gente tem o Branwell, o único homem. Vocês podem imaginar que, por ser o século XIX, toda a expectativa era colocada em cima dele. Uhum. E eu acho que eu já cometi o pecado de ser muito dura com ele, porque ele recebeu todo o investimento da família como um futuro artista, talvez. Então, eles esperavam que ele pudesse ser um pintor. E eu até separei aqui, não pelo livro, mas pela imagem. Eu não sei se vocês já viram essa imagem das irmãs Bronte. Ela foi pintada pelo Branwell. E se vocês olharem para ela, o Branwell tá ali. Ele se apagou da imagem. Olha, Mas já vi aí essa imagem e não sabia que era dele. a gente não vai entrar no mérito de por que ele se apagou da imagem. Eu acho que isso aí dá pano para manga para outra história. Mas eu acho que tinha algumas questões de ele nunca viver o potencial que foi esperado dele, assim. Ele nunca conseguiu chegar naquele potencial que tinha sido esperado dele ser um pintor bem-sucedido para poder ganhar dinheiro e ajudar a família, que não tinha muitas condições. Uhum. Então, sobrou para elas, né? Que não casaram. A princípio, a Charlotte casa no final da vida. Elas estavam em casa tentando ajudar o pai. Elas receberam alguma educação. Acho que as três tiveram alguma educação. A Anne tentou ser governanta e teve uma experiência não muito boa. E eu acho que isso é refletido nos romances dela, né? Uhum. E a gente até vai falar depois um pouco do papel da governanta, que eu acho que é bem importante no século XIX, assim, esse papel entre lugar que ela ocupa. Uhum. Mas elas começaram a escrever, eu acho que foi muito impulsionadas pela Charlotte, e elas começaram a escrever para tentar ser publicadas para ganhar dinheiro. Né? Que às vezes a gente tem essa ideia dessas escritoras escrevendo lá num cantinho com uma lareira, escrevendo só para passar o tempo, mas não, era para ganhar dinheiro. Elas precisavam muito ganhar dinheiro e precisavam muito ajudar a família, e foi o que foi feito. Então foi o que elas conseguiram fazer com os seus romances, né? A Emily com Wuthering Heights. Uhum. A Anne produz Agnes Grey, se não me engano, o primeiro. Eu acho que sim. E depois. E a Charlotte começa com The Professor, né? Que eu acho que é o professor em português. Eu não sei se ele tem alguma tradução mais recente. Que, convenhamos, cá entre nós, não é o melhor que ela já fez. Sim, não, inclusive nem é o mais famoso, né? Não é o mais famoso, ele não foi tão bem sucedido quando ele foi publicado também. Ele recebeu algumas resenhas meio. Eu acho que ele recebeu 2 ou 3 resenhas só, porque elas ficavam atrás das resenhas literárias da época. E ninguém falava a respeito, estava todo mundo dizendo isso aí não é muito bom, acho que não viveu aquele potencial também, assim, acho que um pouco que nem o Branwell com a pintura. E quando ela escreve Jane Eyre, que ela é reconhecida como uma grande escritora, ela é reconhecida no círculo literário de Londres, né, onde tinha Dickens e tinha Gaskell mesmo, todas essas pessoas que hoje são considerados clássicos, né, eles estavam lá vivendo na mesma época e eles entenderam Jane Eyre como um romance muito bem escrito, tanto que eles consideraram que pudesse ter sido escrito por um homem. Ah, sim, olha. Assim, Que nada curioso. tão bom pode ser escrito por uma mulher, como assim, né? Porque, detalhe, eu acho que eu me passei. Elas escreveram com pseudônimos, todas elas, né? Elas não queriam colocar o seu nome, botar a cara a tapa, né? Digamos assim. Então, a Charlotte virou a Currer Bell, a Anne virou a Acton Bell e a Emily virou a Alice Bell. São todos nomes meio andrógenos, né? Então dava pra ser homem, mulher, a gente não sabe. Então existia esse debate de quem escreveu Jane Eyre e era uma mulher. E teve, enfim. E a Charlotte, durante a vida dela, ela conseguiu viver um pouco dessa fama literária. Sim. No fim, quando ela acabou se expondo por uma questão de direitos dos direitos autorais dela e das irmãs com problemas com editores, ela acabou se expondo, né, como a autora de Jane Eyre. Alguém está dizendo que tem uma edição de 83. Essa eu não ia arriscar dizer a data, mas então é a que eu me lembro, que é uma capa antiga, né? Também não conheci esse Raul Lima. Ela conviveu com a Elizabeth Gaskell, né? A ponto da Gaskell escrever uma biografia, né?
O que acontece é que a Gaskell, eu acho que viu ela como uma pessoa meio assustada, que tá vindo do interior e não entende da cidade. E eu acho que ela meio que disse aqui, vem cá que eu vou te ajudar um pouquinho e te mostrar como as coisas funcionam. E eu acho que pela biografia da Gaskell, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, tem um pouco de fascínio, assim, pela Charlotte. E a Gaskell coloca muito os Brontes como terem vivido, assim, nesse lugar isolado do mundo. E que eles estavam totalmente naquele mundinho deles e fechados, e enfim. E tem outros biógrafos hoje em dia que discordam disso e colocam Haworth como assim, bom, elas estão numa cidadezinha, mas elas iam para cidades maiores o tempo todo. Elas estavam sempre em constante. Viajaram, exatamente. Não, tanto que tanto a Charlotte quanto a Emily foram para Bruxelas estudar, né? E eu acho que daí que vem toda aquela questão. Vem Villette, né? Villette é muito autobiográfico do tempo que a Charlotte passou em Bruxelas, mas também tem a questão da paixão que ela sentiu pelo professor, né? Pelo Eger, que é debatido até hoje, porque né, as cartas meio que sumiram. Desculpa, eu tô girando toda hora o que aqui, olha, tá dando um chifrinho, eu tô com um dragão aqui, aí tá dando um chifrinho bem na minha cabeça. Aí toda hora eu tô assim, peraí. Você já baixa o chifrinho. Que coisa, não? Ai, mas tá bonita a blusa, gostei. Eu gostei das flores, e tem um dragão, acho que é chinês, né? Japonês, não sei, enfim. Não existe, mas enfim, qual cultura que ele pertence. Enfim, eu sei que as cerejeiras estão aqui, então me lembra Japão, mas enfim. Japão também, eu também. Tem o pessoal dizendo aí que a biografia que a Gaskell escreveu da Brontë tá à venda, pré-venda na Pedra Azul. Inclusive, é bem legal. Uma live com a editora proprietária da Pedra Azul, que ela incentiva bastante a publicação, né, dessas traduções de autoria feminina, então mais pra frente eu vou publicar. É bem legal, eu acho que é importante, assim, acho que até para quem tem interesse tanto na vida da Charlotte, quanto até na obra da Charlotte e da Elizabeth Gaskell também, essa biografia, ela fala muito das duas, né? E é muito legal. A Charlotte, ela foi perdendo os irmãos, né? Eu acho que isso foi afetando muito ela, e aí quando a gente vê Villette, que é a última obra que ela termina, a gente vê que ela já tá... Que é uma obra bem diferente, né? Não é que nem Jane Eyre. Eu acho que Jane Eyre tem tanto sofrimento, mas Jane Eyre ainda termina com aquele tom de esperança no final, né? Villette é uma coisa bem mais difícil de ler. Eu acho que eu nunca li um livro com tanta solidão, sabe? Eu acho que é de uma personagem que tá vivendo, que tá sempre sozinha, né? E tá sempre lutando com ela mesma, enfim, com questões dela. E eu acho que isso diz um pouco do período que a Charlotte estava vivendo também. Porque primeiro... a gente tem a morte do Branwell, e eu acho que essa é a ordem, mas agora eu posso estar errada na ordem. Ela perdeu as duas irmãs quando criança, o Branwell morre porque ele acabou indo ele virou alcoolista e tendo outras dificuldades, enfim, e tuberculose era aquela coisa meio generalizada na época que todo mundo meio que tinha. Então da morte do Branwell, a partir da morte dele, a Emily começa a se sentir mal. Mas ela recusa tratamento até o final. Eu acho bem difícil isso. Eu acho que isso também diz muito da Emily. E a gente vê isso em Wuthering Heights, de certa forma. Que quando no dia que ela morre, naquela manhã ela diz, tá, agora pode chamar o médico. Pois é. E aí a gente fica assim, tá, mas agora é tarde, né? E não tinha muito o que fazer realmente quando a pessoa tinha tuberculose. E daí a gente tem a doença da Anne, que não é muito tempo depois. Inclusive, a Anne é a única das irmãs que não está enterrada em Haworth, né? Ela está enterrada numa outra cidade perto do mar. Ela está na costa da Inglaterra, porque foi para onde ela e a Charlotte tinham viajado para tentar melhorar a saúde dela, né? Eles tinham aquela coisa de a gente vai para perto da praia para pegar os ares da praia e, né, ficar melhor. Então, e aí ela é a única que não está lá. Que ela não está sepultada lá, na terra natal deles, e até provavelmente por uma questão financeira, né? De traslado. De fazer esse transporte, né? E não era nem tão longe, a gente tá em Yorkshire ainda, a gente tá na mesma região da Inglaterra, mas não era possível fazer esse transporte, né? Que, talvez até pela ausência de um homem, que aí ela só tinha o pai, né? Ela só tinha o pai. Talvez, não sei, uma questão financeira, uma pessoa tivesse um dinheiro mais, assim, sobrando, de fato. Ou também não era costume, né? Sei lá. Eu não sei. Eu acho que a questão financeira é uma coisa que pesa muito, e o fato da Charlotte estar sozinha lá, porque o pai não foi junto, né? Então a Charlotte foi a única pessoa que esteve com a
com a irmã no final da vida dela. E eu acho muito difícil. Eu sempre fico imaginando a Charlotte ver todos os irmãos e ir perdendo todos os irmãos mais novos do que ela. Deve ter sido Né? muito Então deve ter pesado. sido muito difícil. Já eram, então eu acho que daí que vem, talvez, assim, elas perderam a mãe muito jovens também. Então tem toda uma questão de perda na vida delas, né? Que perpassa toda a história das irmãs Brontë. E eu acho que tem algumas biografias que tratam, que são um pouco... Eu acho que são um pouco injustas com a Charlotte, assim, são um pouco duras com a Charlotte, no sentido de que, ai, nossa, ela estava apaixonada por um homem casado, porque quando ela foi para Bruxelas, ela teve essa paixão por esse professor. E que ela... bem diferenciado, né? Até de ser dito, né? Que ela se apaixonou por um homem casado. Exato. E ela tem a questão dela ter também editado os poemas da Emily, né? Os poemas que hoje a gente tem, que a Emily Brontë escreveu, a Charlotte editou. Mas eu sempre penso nisso como uma questão de proteção, assim, essa edição, como a Cassandra fez para Jane Austen de destruir as cartas, né? Eu acho que a Charlotte tentou fazer pela irmã também, porque a gente sabia o que se imaginava das mulheres naquela época, né? E como elas precisavam manter um ar de pureza, principalmente se elas não tivessem sido casadas. Eu acho que tinha uma questão de deixar tudo certinho e tudo bonitinho quando elas faleceram. Então, assim que eu vejo essa atitude da Charlotte. Enfim. Desculpa. Eu baguncei aqui um pouquinho a live, mexendo para lá e para cá, só te cortando, né? Que eu já dei uma cortada. Tem uma publicação aqui da Companhia das Letras Penguin, que é a juvenilha da Jane Austen e da Charlotte Brontë. Então, a gente tem aqui parte 1, 2 e 3, até 5, perdão. Aí, parte 1, Origens de Angria, deve ser Angria, Marianne versus Zenobia, e Mary, e tem Nina, e Elizabeth. Tem vários textos da juventude da Charlotte. Da Charlotte. Então, também fica a dica aí. Desculpa, eu te interrompi. Não, imagina. Eu acho que esses textos, né, tem muita coisa. Eu acho que eu não acessei todos eles ainda, principalmente os das Brontë. Eu acho que os da Jane Austen são mais concisos, assim, né? São alguns ali, é mais fácil de dar conta. Né? São muito divertidos, e a gente vê o começo do que vai se tornar, né? Do que vem depois na juvenilha da Jane Austen. Alguém tá falando que ela editou romance, assim, eu acho que a Charlotte tomou para ela essa responsabilidade de fazer meio que um Photoshop na imagem das irmãs, no que o futuro ia ver das irmãs dela. Sim. E a gente pode julgar ela por isso, talvez, mas eu acho que ela estava fazendo o que ela achava que era o certo. E eu acho que ela não fez isso em nenhum momento para tentar, de repente, por alguma inveja ou algo assim, que as pessoas gostam de colocar em relações femininas nessas questões, assim, mas eu acho que não era isso. Eu acho que tem uma questão de proteção ali. Isso, talvez foi uma tentativa do que o irmão da Jane Austen e a Cassandra fizeram para entronizar a Santa Jane, e aí ela fez essa revisão, né? Editou eu acho que sim. Acho que sim, até para ficar mais palatável para uma possível publicação, né? Porque a gente está no meio do período vitoriano, né? O que vai ser publicado por uma mulher? Acho que tem que ter uma certa, tem que ser limpo, assim, né? Tem que ser tudo direitinho como era esperado. A Charlotte, ela casa no final da vida com um homem que trabalhava com o pai dela. E é muito interessante, né? E eu tava até pensando sobre isso esses dias, que a gente não pensa na Charlotte com outro nome, né? A Charlotte é Charlotte Brontë, mas ela não morreu Charlotte Brontë, ela morreu Charlotte Nichols. Ah, que interessante. Né? E eu não sei se você... Oi? Uma obrigação ela assumir o nome do marido, mesmo que não seja na publicação de livros, porque hoje em dia você, aliás, há um bom tempo você escolhe não colocar não, né? Eu imagino que talvez por causa de como as coisas tenham sido publicadas, né? Eu acho que eu não sei se ela chegou a publicar algum romance depois de casada, porque ela ficou muito pouco tempo casada. Até ela falecer, né? Ela casou bem mais velha, né? Ela casou mais velha e o motivo da morte dela, até hoje a gente tem discussões, mas eu acredito que tenha sido... é bem possível que ela tivesse grávida. E aí a gente pensa que ela já tinha quase 40 anos, e aí né, a gente está falando metade do século XIX, e ela teve, pessoas hoje em dia, acadêmicos acreditam que ela teve a mesma doença
que a Kate Middleton teve, que é aquela, eu não lembro o nome, mas é aquela que a mulher não consegue, tem enjoo o tempo inteiro, durante toda a gravidez. Entendi. E aí, do século XIX, a gente não tem, ela não estava no hospital, mantendo fluidos enfim, soro e todas essas coisas. E aí, possivelmente, se somou a uma tuberculose de alguma forma, né? E que aí, hoje, normalmente, as pessoas falam que ela morreu de tuberculose, mas provavelmente foi porque ela teve esse problema na gravidez. Uhum. Foi tudo um conjunto de fatores, provavelmente, né? Uhum. E o pai dela, imagina esse pai, né? Que é o último que sobrevive da família inteira, vê a esposa morrer, os 6 filhos morrerem, e ele segue lá. Ele pede para Elizabeth Gaskell escrever a biografia da filha dele. Isso. Uhum. Para que as pessoas, para ela apresentar uma versão limpa da Charlotte e dos Brontes. Então, e tanto que na biografia a Gaskell é bem dura com o Patrick Bronte, que é o pai, né? Ela é bem assim, ela quase não chega a falar mal, mas quase, né? Ela tá flertando com essa ideia, assim. E ela cria esse ideal, e acho que a Gaskell é bem responsável pela criação desse mito das Brontes, que elas estavam lá isoladas do mundo, no meio dos morros, né, do Wuthering Heights, aquela coisa toda. Eu acho que a Gaskell tem uma partezinha na criação do mito das Brontes, que hoje em dia outros escritores e outros biógrafos tentam um pouco quebrar isso, assim, dar uma mexida nessa ideia tão cristalizada de que elas estavam totalmente isoladas do mundo, né? Tanto que elas viajaram, imagina, ela foi morar na Bélgica por um tempo. Saíram da ilha, né, da Inglaterra. Exatamente. Que é mais que a Jane Austen fez, por exemplo, né? Uhum, com certeza. Eu vou ter que dar uma aceleradinha Vai lá. Fala, pra você fazer igual aquele programa do Faustão, Se Vira nos 30. Você fazer um resumão de Jane Eyre. Tá. Eu fiz um resumão pra minha filha hoje, que ela fez um resumo. Me conta aí. Tá, eu vou fazer o resumo e eu acho que eu vou incorporar nesse resumo. Eu vou fazer o resumo perpassando pelas mulheres da vida da Jane, que eu acho que é o nosso tema de hoje e é sobre o que a gente ia falar. Sim. Eu quero falar principalmente de 4 mulheres, que eu tinha comentado contigo antes. Isso. Mas as outras mulheres na história são bem importantes também. Eu acho que cada uma participa de alguma forma. E a primeira que a gente encontra é a senhora Reed, né? Que é a tia da Jane Eyre. Uhum. Que ela não adota a Jane. Quem adota a Jane é o tio dela, né? Quando os pais morrem. Mas é uma tia que não tem nenhuma vontade de cuidar dessa sobrinha adotada. Né? Ela vê ela como menos, né? E tem toda uma questão que volta lá, porque a gente tinha falado de Mansfield Park outra vez, de que a mãe da Jane, que era casada, que era irmã do marido da senhora Reed, fez um casamento ruim, casou com alguém que não tinha tanto dinheiro. E aí logo ela é julgada por isso, né? Ela não deixou o suficiente para Jane ser sustentada depois da morte deles. Tem toda uma questão que isso sempre volta nesses romances, né? De que escolha de matrimônio a pessoa fez. Sempre bate de volta. Financeira, né? Sempre financeira. Uhum. E ela tenta, a senhora Reed, então, ela tenta domar a Jane. A Jane é uma criança um pouco, talvez, mais cheia de paixão. Eu acho que é a melhor palavra que a gente tem. Ela é cheia de vida, que não era muito aceitável para meninas naquela época, principalmente, né, para a prima pobre que veio viver aqui de favor. Sim. E para isso, então, por isso justamente ela manda ela para a escola. E na escola a Jane encontra 2 figuras que são super importantes na vida dela, que é a Helen Burns, que é a primeira amiga que ela tem. E eu acho que mais importante do que isso, além disso, essa figura meio trágica, né, que a gente vê em Jane Eyre, a Helen Burns também é aquela figura cuja ética a Jane quer seguir a vida inteira. A Jane tenta ser como ela, eu acho, o tempo inteiro, sem conseguir. Eu acho que a Helen Burns é quase o máximo possível que alguém vai chegar a ser aquele anjo, né? Aquela criança angelical, assim, que daí a Jane tenta a vida inteira viver por aqueles valores que ela aprendeu com a Helen Burns. E a gente tem também a Miss Temple, que é a professora dela. E eu sempre gosto de lembrar, e aí em Jane Eyre isso é bem importante, os nomes de todos os lugares, de todas as pessoas, normalmente têm significados. E se ela não é um templo para Jane Eyre, ela é uma figura materna, né? Ela é a primeira figura materna que a Jane tem, de fato, porque ela perdeu a mãe muito cedo, então ela acaba tendo essa mãe, essa professora que mostra para ela que ela mostra justiça para ela, né? Então ela escuta a Jane quando ela é acusada de mentir, enfim, ela pede para Jane falar a verdade, ela vai lá e pesquisa, ela vai lá e vai atrás de quem sabe do que a Jane Eyre de fato fez ou não,
para chegar a uma conclusão sobre ela, né? Então acho que a Jane aprende muito com ela também, além de ter esse carinho. Tem, eu acho que agora que você tocou no assunto, eu nunca tinha parado para pensar, mais templo, abrigo, alguma coisa lá, né, de casa. E até mesmo a Helen Burns, né? De Burns, de chama, né? E de que tá sempre aquela luz lá na vida da Jane. A gente pode olhar por esse lado também. Enfim. Que legal. Tem várias interpretações, eu acho, de todos esses nomes, né? Enfim. E de nomes, principalmente os nomes das casas também, são bem legais de olhar. Sim. E a Jane, ela não era o esperado, mas ela vira uma professora na escola. E ela desenvolve uma carreira a partir dali, né? Ela já começa a pensar o que eu quero sair daqui. E aí, finalmente, ela escolhe, bom, eu quero trabalhar em algum lugar, eu não quero ficar aqui para sempre. Principalmente depois que a Miss Temple casa e sai da escola. Então, ela perde essa figura, né, que ela tem lá. E aí, ela manda currículos, vamos botar lá no jornal, assim, quero trabalhar, né, send jobs. E aí, ela é contratada pela Mrs. Fairfax. Em Thornfield, né? E aí que a gente tá na grande parte do romance, a gente chega ali. Eu acho que a Amanda falou do ciúme e inveja da tia dela também com a Jane, né? Eu acho que isso aparece principalmente, eu não sei se concorda, se a Amanda concorda, não sei se vocês concordam, principalmente depois, né? Que eu acho que a Jane vira, no final do livro, quando a Jane vai de volta à casa onde ela passou a infância. Isso. E que ela vê a tia dela lá no leito de morte, enfim, aí que tem uma questão de ela se perdoa, mas ela vê que, bom, a Jane Eyre triunfou, de certa forma, enquanto as filhas dela ficaram ali e o filho dela, que abusava da Jane Eyre, já faleceu, enfim, já não tá mais ali. Não viveu aquelas expectativas que se tinham dele também. E é bem interessante, né, como esse personagem tem uma vida bem parecida com a do Branwell, né, do irmão da Charlotte. É verdade. Acho que tem vários paralelos aí, né, a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado em traçar esses paralelos entre o autor, a vida do autor e a obra, mas é inegável que alguns deles estão ali presentes, né. Sim, verdade. Tanto que a vida da Jane Eyre na escola e a Charlotte fala sobre isso, inspirada na vida dela na escola também. Então a gente sabe que é onde ela perdeu as irmãs, enfim. Então a gente vê que tem essas dificuldades. Naquela época não era uma referência, né, a não ser para conhecer, mas não era lugar, referência de felicidade, ou, né, de um lugar que você era... Não, e eu acho que não, com certeza não. Principalmente tinha a questão também de ser limpo, né? De ser uma coisa mais aciada, assim, que eu acho que não se tinha essa ideia, vamos botar todas essas crianças juntas no mesmo lugar e a gente não vai ter os cuidados de limpeza necessários, né? Então, acho que isso também era uma questão que acabavam surgindo várias doenças naquele ambiente escolar. Bom, se até hoje isso acontece, né? Sim, nossa, acontece demais com criança pequena, então essa virose, né, que a gente agora chama virose, eles ficam gripadinhos o ano inteiro praticamente, né? Lógico que no meio do ano fica mais acentuado por causa do clima. Do frio, Imagina lá no norte da Inglaterra que é frio o tempo todo, eles... Meu Deus! Até nessa versão aqui de Jane Eyre, que eu reassisti ontem, as meninas quebram gelo, porque durante a madrugada a bacia de água para lavar o rosto congelou e elas tinham que quebrar o gelo para lavar a mão e o rosto. Imagina. Sim. E eu não duvido que isso fizesse parte da realidade. Eu acho que sim. Sabe por quê? Eu moro numa cidade que não é tão fria assim como no sul, né? E quando eu era criança, minha mãe esquentava a água pra gente lavar o rosto e escovar os dentes, porque era muito frio. Era muito frio. O Horizonte era mais frio do que atualmente na época do inverno. Então tinha esse cuidado de tentar. Mas aí como apresenta, né, de um cuidador, de alguém que tem essa coisa de acolhimento e de que vai cuidar dessas crianças, faz falta, eu acho que fazia falta na escola. Pelo menos elas tinham a Miss Temple, né, a professora que fez esse papel. Sim. Mas então, a gente estava percorrendo um pouco a história e a gente chega em Thornfield Hall. Isso. E aí eu vou fazer um parênteses pro nome do lugar também. Que Sim, Thorn, por favor. Thorn é espinho. E Field é campo. E ela tá chegando nesse campo de espinhos. Sim. Se a Charlotte Brontë não estava dando uma dica do que estava por vir na história com esse nome. Apesar dela ter a intenção, aliás, ela ter esperança de que fosse um lugar melhor do que a escola, ela... E eu acho que por um tempo, né? Eu acho que tem esse papel de fazer essa transição, mas acaba, né, sendo meio espinhento. E acho que é interessante de pensar em como esses nomes aparecem, né, na Charlotte Brontë. Mas aí a gente tem a senhora Fairfax, né, que é ela não é a governanta do lugar. Como é que a gente fala o papel dela?
Bom, ela seria a chefe É, geral, ela é a assim, chefe dos criados, enfim, isso, das porque ela pessoas que não tinha trabalham o lá. treinamento de uma governanta, né? Isso. E ela, a gente tem a menina, a Adele, né? Que é uma órfã que tem aquele. Aparece como um primeiro espelho, assim, da Jane, né? Porque ela é a menina Jane que está sendo bem tratada, pelo menos aqui nesse cenário. Mas é interessante que com a Adele, a gente tem a questão de que a mãe dela, e aí eu vou chegar na mãe dela depois, que eu acho que é uma das Isso. personagens que eu quero falar. A mãe dela era pro século XIX, ela era uma mulher pecadora, né? Ela era talvez uma prostituta, a gente não sabe direito qual era o papel dela. Ela era uma dançarina e ela tinha essa questão de, bom, vários homens, enfim, a gente sabe da história que o Rochester conta. Sim. E no século XIX a gente vê muito essa ideia dos crimes, né? Dos crimes dos pais passarem para as crianças. Nem das crianças terem que carregar essa cruz dos pais desse pecado, enfim. E aí aparece que a Adele tem que ser domada também. Como a Jane teve que ser domada na escola, a Adele também tem que perder essa maneira de como ela se comporta. Né? Ela fala francês e não pode, porque a gente tem que falar inglês, porque a gente está na Inglaterra. E ela dança, e ela gosta de roupas bonitas e coisas, e ela gosta de fazer coisas que não era o esperado de uma menina na posição dela. Eu acho bem legal que ela. Você falando de nomes aí, eu só vou antecipar, mas você fala depois. A gente tem a Adele, a mãe da Adele é a Céline, e depois vai aparecer a Blanche. Blanche. Tudo nome francês, ou pelo menos afrancesado, não Sim, é? é verdade, né? E é interessante que. A Amanda falou sangue bom e sangue ruim. Acho que sim. Acho que tinha uma coisa disso, assim, e eu acho que se a gente vê em outros romances, quase não tem como se livrar desse pecado parental. Apesar de que elas tentam, né? Eu acho que algumas escritoras dão essa chance para as personagens elas seguirem em frente. Mas então, a gente tá com a Adele, e eu acho que agora, depois eu vou falar das Rivers, né? Das primas da Jane. Mas aí, então, a Jane chega lá nessa casa, ela vai ser governanta da Adele. E aí ela descobre que, bom, ela tem um chefe, mas o patrão não tá lá. Sabe-se lá onde ele tá? Quando ele aparece, eles têm um relacionamento muito difícil. Eu acho que é bem interessante de ler, né? Tem muita conversa. Eu acho que tem muita coisa dita nas entrelinhas, nessas conversas que ela tem com o Rochester o tempo todo. E logo de cara a gente vê que já não é um relacionamento normal entre patrão e governanta. É, verdade. E aí eu acho que dá pra gente entrar e falar um pouquinho sobre o papel da governanta no século XIX. Por favor. Porque a governanta, então, a gente tem, bom, primeiro assim, a gente tem essa ideia de que a mulher no século XIX é puramente maternal. Alguém perguntou o nome do livro? Jane, né? A gente tem essa ideia de que a mulher no século XIX é puramente maternal, né? É uma mulher que ela nasceu para cuidar das crianças e para ser um suporte ao marido, né? Coitada da mulher, ela não existe por si só, praticamente, ela existe para os outros. E aí aparece a governanta, essa figura que nos mostra que esse papel de ensinar, né? Eu acho que tem uma associação que vem vem do século XIX, talvez do século XVIII, dessa questão de ensinar e de ser professora, com essa questão de mãe, né? De uma extensão materna. Sim. A governanta faz isso por dinheiro. E o fato dela fazer isso por dinheiro coloca um ponto de interrogação nessa questão da natureza maternal da mulher. Sim. Porque ela tá aqui em casa, ela tá dentro de casa, ela tá fazendo papel, ela não tá, então ela tá no espaço doméstico, ela tá educando as crianças, mas ela não é mãe. E ela também não, ela ganha para isso, e ela não é como um dos outros empregados. Então acho que a governanta também tem essa questão quase de classe dentro da classe da classe trabalhadora, que ela não tá junto com os empregados, mas ela também não tá junto com os patrões, né? Ela tá lá na própria esfera, praticamente sozinha. Mas tem e eu acho que a questão dela dela não pertencer, e ela tá fazendo um serviço que as mulheres fazem de graça, coloca um ponto de interrogação. Então, por que a gente tá fazendo isso de graça? Por que a gente tá fazendo isso? Por que esse é o nosso trabalho? A gente não poderia estar ganhando para isso também? E que eu acho bem interessante desse papel da governanta que a Jane Eyre, de certa forma, assume, né? Só que também é um papel bastante frágil, justamente por isso, né? E a gente tem tantas histórias. Bom, a gente vê
as histórias da Anne, né? Que a Anne viveu na pele essa experiência, as experiências de trabalhar como governanta e de como elas eram maltratadas ou de como elas podiam ser, de repente, os seus chefes podiam tirar proveito delas, né? E se aproveitar de que elas estão ali naquele papel tão parecido com o da esposa deles e por que eles também não podem se aproveitar delas, né? Então, acho que nesse sentido a governanta tem essa questão bem entre lugar, assim. Bom, enfim, tem toda essa questão com Rochester. A gente tem, aparece, aí a personagem que talvez mais interessante para tanta gente é a Berta, né? Que tá lá, a louca do sótão. E ela virou um símbolo, eu acho, até hoje em dia a gente fala dela para falar de outras coisas, né? Para falar da loucura no século XIX e de como as mulheres eram tratadas. Porque a gente não sabe por que a Berta tá lá, né? E a gente não sabe o que veio primeiro. A gente sabe que o Rochester estava dissatisfeito com o casamento. Mas a gente não sabe porque. Tá aí, ele não gostou de como ela se comportou quando ela chegou na Inglaterra. E aí? Bota ela no sótão e deu. Não se fala mais nisso. Por mais que o Toby Stephens tenha encarnado o Rochester, eu não engulo o Rochester como herói romântico, sabe? Eu acho que ele é um personagem bem difícil. Eu acho que ele é importante de ser discutido e tem uma questão de... a minha orientadora me falou até que existem algumas dificuldades hoje em dia até de se falar sobre Jane Eyre, porque as pessoas já vão de cara dizendo Rochester é horrível, a gente não pode falar sobre isso. Mas eu acho que é importante justamente falar desse lugar. Eu acho que, de certa forma, e esses homens que aparecem nessas histórias também são vítimas do seu tempo, né? Porque ele também era o irmão mais novo, que foi casado, foi para um casamento arranjado. Sim. E aí ele acaba infeliz, só que aí, claro, aí que ele para de ser vítima, né? E aí ele usa o poder dele pra trancar a mulher no sótão. Exato. Assim, tinha a questão da histeria, começa a aparecer nessa época, como alguém tá mencionando aqui. Isso. Mas na verdade não precisava de muita coisa pra mulher se trancar no sótão. Num sótão metafórico, não precisava de muita coisa. O termo histeria, ele vem de hister, que é de útero. Então, somente mulheres eram histéricas. Olha que louco. Aí, recentemente, eu conversei com um psicanalista, um amigo meu, aí ele falou que hoje o termo tá amplo, homens também são histéricos e tal, mas veio justamente com essa distinção de gênero. Quem tem útero pode ser histérica. Então, eu acho que a psicanálise, felizmente, acho que deu uma caminhada, né? Progrediu, assim, da gente até tratar da teoria do Freud um pouco mais de forma mais ampla. Mas então, essa questão da histeria, ela começa lá, e tu imagina assim, as mulheres desmaiavam, e tinham várias questões de, eu desmaio, olha, ela é histérica. Gente, se eu tivesse num corsete apertado o dia inteiro, sim. Né? Não dá pra ir no banheiro com tanta facilidade. Isso é uma questão que, quando a gente vê os filmes, as adaptações de Jane Austen, as adaptações das Bronte, a gente não pensa que quando elas vão nos bailes, elas têm que passar o dia inteiro sem comer e sem beber, pra não precisar usar o pinico, sei lá, o que tinha lá para ser usado. Então é bem interessante, né, de pensar sobre isso. Olha, essas mulheres tem muita expectativa, né, em cima delas. Nesse sentido. E aí acho que a gente pode voltar pro resumo, enfim. Então, ela tem essa questão do Rochester, ela descobre então que ele tem essa mulher no sótão e ela vai embora. Ela se dá conta que ela não pode viver. Ela se dá conta que se ela aceitar viver com ele, ela vai virar uma dessas mulheres que ele abandonou. E uma delas é a Celine, né, que é a mãe da Adele. E acho que tem essa questão do... o que aparece muito em Jane Eyre, e às vezes não é falado com todas as letras, mas acho que aparece de várias maneiras, é a questão de nós e o outro, né? Então a questão da Inglaterra, Império, e o resto do mundo. Então a gente vê isso com a Berta, que não é inglesa, e aí justamente por isso e o Rochester fala que ela não é como uma das mulheres inglesas. Sim. Né? Ele faz essa diferenciação não só de dela ser diferente, mas ele também faz essa diferenciação de quase étnica, assim, né? Que ela é filha de ingleses nas colônias caribenhas, então ela já é diferente. E na literatura inglesa, principalmente na fase gótica, existe essa questão do estrangeiro ser o ruim da história, o estrangeiro ser o sedutor, geralmente o sedutor... É o outro, né? O que tá fora, né? O sedutor sempre tem uma característica mais ali mediterrânea, ele tem a pele mais bronzeada, ele é moreno, né? Com cabelos pretos e tal. Então, é assim, em solo inglês, as coisas ruins não acontecem. Se acontecem é porque elas vieram de fora, né? Elas não vieram... Exatamente. Elas não são trazidas, não são daqui. Alguém tá falando aqui do Vasto Mar de Sargasso, né? Da Jean Rhys.
É uma ótima leitura para quem tiver lido Jane Eyre. E eu sempre falo assim, na minha opinião, a gente não pode, a gente tem que ler Jane Eyre e a gente não necessariamente precisa considerar o Vasto Mar dos Sargassos como uma sequência, mas é impossível não ler o livro da Jane Eyre sem considerar Jane Eyre, né? Então acho que eles têm essa associação, pelo menos eu acho que tem essa impossibilidade assim de não olhar para a obra no qual ele foi baseado. E sim, ele trata da vida da Berta e ele dá voz para Berta quando ela, no Caribe antes de casar. Eu tô viajando muito ou tem uma adaptação desse livro? Eu não sei se tem. Alguém sabe se tem? Sei. Avisem a gente se tem. Tá, eu posso estar confundindo só o título. Não, eu não sei se tem, mas de repente tem. Aí, se não tiver, eu acho que daqui a pouco é um momento que a gente está vivendo num momento que talvez faça sentido trazer uma adaptação desse livro, né? Sim. Mas acho que ele dá mesmo voz à Berta e ele coloca ela como coloca ela no lugar dela e na criação dela e de como que as coisas aconteceram desde que ela conhece Rochester até o casamento e chegar na Inglaterra, que é bem legal. E é só sobre o ponto de vista, no caso da Jane Eyre, é só sobre o ponto de vista dele. Ele que analisa que ela é doida, que ela... Claro. É, exatamente. E mantém a parte, né, assim, fora da sociedade, tanto que as pessoas não conheciam ela, né? Só quem morava na casa sabia que tinha um ser estranho ali. Mas não sabiam nem quem era, né? Porque a senhora Fairfax, ela fala, ela sabe que tem algo estranho, mas ela não sabe que ele é casado. Existe uma suspeita, assim, eu acho que tem uma questão tem esse não dito ali, né? Que todo mundo sabe que tá acontecendo alguma coisa, tem a Grace Poole lá que ela bebe, então é por isso que ela faz barulho, né? Tem umas questões assim, que na verdade... então tinha uma pessoa lá no sótão. Enfim, a Jane, ela foge, então ela não fica mais em Thornfield, ela passa alguns dias, ela quase morre, né, tentando achar um lugar que ela possa ficar, ninguém dá abrigo a ela até ela encontrar os Rivers. E aí que entra a parte talvez mais improvável da história, que ela acaba descobrindo que na verdade eles são primos. Quando eu contei para minha filha esse resumão, né? Aí eu falei assim, aí ela encontra uma família que acolhe e lá no fim das contas eles são o quê? Primos. E ela ainda divide, né? Ela ficou ricaça. Né? Ela recebeu a herança de um tio que ela não sabia que ela tinha e divide com os primos. Olha, não sei se eu tô com a memória boa, mas ela recebeu 20 mil libras anuais, né? De herança. E ela recebia 30 libras como governanta. Olha a diferença. Então, ela podia fazer um monte de coisa, inclusive dividir, né, essa riqueza com os primos. Ela divide justamente porque eu acho que fala da Jane Eyre, né, que ela não queria ter diferenças, ela queria encontrar pessoas que eram iguais a ela. Então, no momento que ela encontra uma família, e é uma família que tem um paralelo com a família do começo, né? A gente tem 2 irmãs e um irmão. E que tratam ela diferente, se bem que também aquele irmão, né, o Sanjan, que é o que a gente vai, que é o primo que ela encontra depois, também tem uma questão de querer controlar a Jane Eyre, né? Que tem os homens da vida dela todos querem controlá-la. Já dei spoiler, casar sem amor, porque ele propôs, né? Casar sem amor ou qualquer tipo de afeto, né? Eu acho que ele propõe uma coisa até mais improvável para Jane Eyre do que outras propostas que ela pudesse receber, né? Porque não tem nem possibilidade de afeto ali entre eles. O legal ali, já nessa parte do livro, que ela aceita ser professora, né, da pequena vida. Aí ela só aceita nos termos dela, onde os meninos não serão, né, não levarão castigo e ela poderia escolher qual seria o conteúdo, né, a ser lecionado. Eu queria só te interromper, falta 10 minutos, mas falta muita coisa. Aí eu queria começar uma outra live, que aí você desenvolve um pouquinho das outras personagens que falta falar, e aí volta para a questão das profissões, qual é o propósito mesmo. Então,